Vamos entender um pouquinho mais do porquê que o estresse faz tão mal assim para o nosso organismo? E aí eu quero que você entenda que vai além daquela sensação ruim que a gente sente numa situação estressante. Essa sensação ruim, ela é uma resposta emocional do nosso corpo. Mas para chegar nessa resposta emocional, que é muito rápida e que é instintiva, também acontece muita coisa neurofisiológica. E é nesse aspecto que eu quero que você entenda, porque isso vai impactar na tua forma de gerenciar esse estresse a partir do momento em que você entende e lidar com essas situações que nem sempre a gente controla, que nem sempre a gente consegue prevenir. Então, o nosso corpo entende aquela situação estressante como uma ameaça e ele precisa nos preparar para sobreviver. Nossos primos homens das cavernas, desde lá a gente traz o lutar ou fugir. A resposta de ansiedade, por exemplo, tem a ver com isso também. Para poder fazer isso, o nosso organismo vai ativar na hora, de uma forma muito instintiva, o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele que a gente não controla. A parte cardíaca, a parte de respiração, né? Não é à toa que fica descompassado. Também a nossa parte digestiva, a nossa parte mais excretora, né? É muito comum em situações de estresse, aquele fazer xixi nas calças. Então, porque se a gente pensar numa situação que eu tenho que lutar ou fugir, a bexiga cheia acaba sendo um peso que eu não preciso carregar. Então, o nosso organismo automaticamente ele libera, ele elimina. Olha que interessante. Num segundo momento, ele vai impactar no eixo HPA, que é importante que você entenda porque ele vai impactar na tua parte de ansiedade, de dor crônica, né, para quem tem, porque o nosso eixo HPA, ele é aquele que regula muitas funções do nosso corpo. E ele faz isso com neurotransmissores. Neurotransmissores são químicas que o nosso organismo acaba liberando que ajudam na nossa manutenção. Então, nessa química tem a ver com a nossa parte de recompensa, a nossa parte de motivação, a nossa parte de conseguir fazer as coisas. E aí, são químicas que ativam outras áreas do nosso corpo. E aí ele libera entre a adrenalina, ele libera o cortisol. E o cortisol é um glicocorticoide, ele é primo da cortisona. E aí, esse nome é importante para você entender até porque que eu estou querendo falar de dor crônica. Porque ele é importante para a nossa parte anti-inflamatória, para a nossa parte de imunidade, digamos assim. Né? Só que se eu estou vivendo situações durante muito tempo, ou muito intensas de estresse, pensa, o nosso organismo vai estar liberando muito cortisol, muito cortisol, muito cortisol. E isso vai acabar causando um certo desajuste, se for durante muito, muito tempo no nosso corpo, podendo causar um hipercortisolismo, que é o excesso de cortisol, ou um hipocortisolismo, que é uma falta, ele usou tanto, tanto, tanto que acabou faltando. E aí, já tem estudos mostrando que, por exemplo, se eu estou no meio de um estresse muito grande e eu tenho uma lesão, né, eu caio um tombo e machuco um músculo, eu estou correndo e acabo machucando um exercício físico, e eu estou com muito, 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 num período de muito estresse, eu posso ter um hipocortisolismo e isso vai piorar a minha inflamação de dor. Olha que interessante. Olha como vai muito além, por isso que eu queria que você entendesse que vai muito além daquela resposta, daquela sensação ruim que a gente sente, né? E como eu falei, tem situações de estresse que a gente não consegue, que a gente não tem controle para ficar longe. E aí é importante entrar com técnicas para poder ajudar nesse gerenciamento do estresse, tá? Mas o que eu quero que você entenda também do que o cortisol faz? E claro, gente, não é só o cortisol, mas é um dos principais, por isso que eu tô focando nele aqui, tá? É, tem essa parte dele ajudar no sistema imune, tá? Então, essa parte anti-inflamatória, histamínica também, facilita a consolidação de memória de medo. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tendo uma situação ruim, vivenciando uma situação ruim, estressante e já ficando com o que a gente comumente hoje tem chamado de gatilhos, né? Porque o cortisol, como ele é muito importante para a nossa parte de sobrevivência, né? De se manter seguro e livre de ameaças, ele ajuda a consolidar na nossa parte de memória, que aí já vai trabalhando, está trabalhando numa outra área do cérebro, toda a parte de memória baseada em medo. O que pode ser perigoso, né? Lembra que ele quer nos manter seguro. Ele também
mexe, né, aumenta a sensibilidade dos receptores adrenérgicos, que tem a ver com a noradrenalina e com a pressão, tá? E também mexe com algumas outras funções do nosso corpo, como eu falei, que vai deixar o nosso corpo, quando gasta demais esse cortisol, com uma baixa, e aí deixando uma porta aberta para o sistema ficar mais sensível e mais liberado para, por exemplo, essas inflamações, como eu dei o exemplo da lesão, tá? É importante você entender que o nosso corpo, ele funciona, né? A gente hoje em dia não separa mais mente e corpo. E aí, quando a gente vai estar falando, por exemplo, de estratégias de gerenciamento da ansiedade, porque a ansiedade é disparada pelo cortisol, a gente vai trabalhar, por exemplo, no nível atencional, né? Então, técnicas de mindfulness, por exemplo, vai trabalhar a atenção, que é para ajudar a equilibrar o nosso sistema. Tanto essa parte mais de avaliação e gerenciamento, né, controle de impulso, gerenciamento, com essa parte mais emocional. Né? Um outro ponto é a gente atuar junto com os nossos pensamentos, a variação dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente pode estar entrando num sistema de ruminação, de catastrofização, que é vendo aquela situação de uma forma muito amplificada. Lembra que eu falei da construção de memória de medo? Então, isso entra também nessa parte de gerenciamento do estresse. Mas eu queria que esse vídeo, não vou deixar ele muito longo, mas eu queria que esse vídeo fosse importante que você visse, especialmente para entender o porquê que a gente explica da importância de gerenciar isso. De entender, por exemplo, também qual é o teu funcionamento, quais são as tuas crenças. Crenças, por exemplo, de incompetência ou de insuficiência acabam nos mantendo muito próximo do nosso limite físico, fazendo com que a gente se coloque em situações que, por exemplo, nos sobrecarregam no trabalho, com família, onde a gente já está estafado e continua porque a gente quer se provar, quer mostrar que é competente. Isso tudo, gente, inconsciente. Então, olha como é importante a gente também entender que muitas vezes as nossas crenças, também a forma como a gente se percebe, como a gente acha que os outros percebem, a gente pode estar impactando, inclusive na nossa parte física. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais isso. E em breve a gente vai colocar mais informações aqui, né? Tanto eu, na minha página de psicologia, quanto a Mari Coutinho na parte de educação em dor, tá bom?